Vamos lá, senhores, dando continuidade aqui, vamos para as modalidades de estelionato, que diz, incorre na mesma pena quem? Disposição de coisa alheia como própria, inciso um, vende permuta dá em pagamento em locação em garantia, coisa alheia como própria, exemplo clássico aqui, é aquela pessoa aí que cria um site, tira umas fotos aí de várias casas de praia, e aluga essas casas que não são, que as casas não são, não pertence a ele, né? Não pertence, ele faz uma imobiliária fictícia na internet, você paga o sinal e perde esse dinheiro. Exemplo clássico aqui. Segundo, alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. O inciso anterior, a coisa é alheia, aqui a coisa é própria. Vende permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônibus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro mediante pagamento de prestações, silenciando sobre qualquer das circunstâncias. Senhores, imaginemos que eu tenha um apartamento que está com problema no inventário, eu posso vender esse apartamento? Pô, em tese você pode, você não pode silenciar o comprador que está vendendo este apartamento. Então o problema é silenciar, não falar que ele tem esse problema que está em resolvendo questão do inventário. Tá? Aqui a coisa é própria, mas está gravada de ônus. 3. Defraudação de penhor. Defrauda mediante alienação não consentida de credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. Segundo Guilherme Nutti, autoridade em direito penal, desembargador em São Paulo, ele cita em sua obra que isso já caiu em desuso porque dificilmente você coloca no penhor uma joia e sai com ela e o dinheiro que você está recebendo, né? Então, dificilmente a coisa fica na posse, o objeto empenhado fica na posse do indivíduo, tá? Bom, 4. Garantia pignoratícia que fala aqui é aquela ordem que você tem que seguir que o juiz determina para pagamento das pessoas. Você paga uma pessoa que não estava nessa ordem porque é tua amiga. Você pode responder por estelionato. 4. Fraude na entrega da coisa. Defrauda a substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Defrauda a substância, era ouro, colocou bijuteria. Qualidade, era ouro 18, botou outro de qualidade inferior. E quantidade, a peça era para ter 10 gramas, você colocou 5, 6 ou 7, beleza? Fraude no recebimento ou indenização ao valor de seguro. Destrói total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ao valor de seguro. Aqui é o seguinte, você tem um dolo genérico, que é você destruir a coisa, por exemplo. Com o intuito de obter vantagem segura, é o dolo específico. Agora, olha só, essa é a única, cuidado, a única modalidade de estelionato que é crime de forma de consumação antecipada, ou seja, é crime formal. Eu disse a vocês no vídeo anterior que o estelionato é um crime material, se consuma com a obtenção da vantagem. Nesse caso aqui é formal. Então, se eu tenho um carro, não cuidei dele, mas está no seguro, se eu for vender o carro, querem pagar 10 mil, mas o valor do seguro está a tabela FIP mais 10%. Eu vou ver lá, vou ganhar 35 mil. Aí eu bato o carro no poste. Pronto, você consuma o crime quando bate o carro no poste, não quando você recebe o dinheiro. Aí só que você vai lá na delegacia e registra uma ocorrência, ou que te furtaram o carro, por exemplo, né? Pode ser aqui também. Aí você responde por 2 crimes em cúmulo material, somam-se as penas. Você responde pela comunicação falsa de crime, 340, um crime contra a administração da justiça, e mais o crime de estelionato na modalidade de fraude contra o seguro. Aqui também é uma exceção ao princípio da alteridade, porque uma pessoa que se autolesiona não pratica crime. Mas se eu me autolesionar para receber um valor de seguro, aí sim é crime de estelionato. Beleza? E a fraude no pagamento por meio de cheque, inciso 6º, emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Senhores, tem uma porrada de súmula aqui que eu não vou ficar falando o número dela, porque você não tem que saber o número de súmula, você tem que saber quais são as súmulas. A primeira coisa que eu vou te falar, a primeira, eu acho que mais importante, o pagamento do cheque sem fundo, o pagamento do cheque emitido sem provisão de fundos, depois do recebimento da denúncia, não obsta o prosseguimento da ação penal. Tá? Então a súmula vem sendo tratada, aplicada, contrário ao senso. Então se a súmula diz o pagamento do cheque sem fundo, após o recebimento da denúncia ou queixa, não obsta o prosseguimento da ação penal. Então se for antes do recebimento, obsta o prosseguimento da ação penal. Beleza? Então a súmula
vem sendo aplicada contrário senso. A súmula diz, se pagar depois do recebimento, não obsta o prosseguimento da ação penal, continua a ação penal. Aí, a aplicação contrário senso é aplicar a súmula de forma contrária. Então, se você pagar antes do recebimento da denúncia, a jurisprudência é no sentido de que extingue a punibilidade, não prosseguindo a ação penal por falta de justa causa. Lembrando que, para você responder pelo crime de estelionato por meio de cheque sem fundo, é imprescindível que tenha dolo, ou seja, vontade de enganar. Se eu der o cheque achando que eu tenho dinheiro lá, ou que eu vou ter o dinheiro, é fatatípico, tá? Então é imprescindível o dolo, a vontade de enganar. Bom, já teve decisão do STJ que o cheque sem fundo para pagamento de dívida de jogo não constitui crime. Também um cheque sem fundo para pagamento de profissionais do entretenimento, beleza? Bom, qual o lugar competente para julgar a fraude por meio de cheque? É o lugar onde houve a recusa ao sacado. Tem duas súmulas, uma do STJ e outra do STF. Então, o lugar competente para julgar o crime de estelionato por meio de cheque sem fundo é o lugar onde houve a recusa ao sacado. Agora, cuidado. Tem uma outra súmula que fala do cheque falsificado. Se você falsifica o cheque, lembrando que falsificar cheque, independente de qual que seja o banco, é crime de falsificação de documento público, artigo 297 do Código Penal. Só que você, quando entrega o cheque, aí você só vai responder pelo estelionato, não responde pela falsificação. Porque tem uma súmula também que diz, se no estelionato o falso se exaure na prática do estelionato, perde o potencial lesivo, só responde por um dos crimes. Então, exemplo, se eu fizer uma identidade para tentar um empréstimo, eu posso utilizar essa identidade em outros crimes de estelionato. Nesse caso, eu vou responder por dois crimes, bacana? O STJ entende que em cúmulo material somam-se as penas, o STJ entende que é cúmulo formal. Agora, se eu falsificar o cheque, falsificação de documento público, e entrego o cheque lá na frente, quer dizer, então, que um falso se exauriu na prática do estelionato. Então, responde por um crime apenas. Bacana? Bom, outro detalhe que você tem que saber. Para eu responder pelo crime de estelionato por meio de cheque sem fundo, o cheque tem que ser meu. Se eu der um cheque de um terceiro como se fosse meu, eu respondo pelo estelionato do caput, artigo 171 caput, e não do inciso 6, beleza? Não do inciso 6. Bom, então no caso de falsificar o cheque e entrega o cheque, o lugar competente é onde houve obtenção da vantagem. Então, cuidado. O lugar competente para o julgamento do cheque sem fundo, do estelionato por meio de cheque sem fundo, quando o cheque é seu, é o lugar onde houve a recusa ao sacado. No caso de falsificação do cheque, é onde houve a obtenção da vantagem. Bacana? Legal, senhores. Então, com relação ao cheque, é isso. Aí você tem um parágrafo terceiro que diz que aumenta a pena em 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de Instituto de Economia Popular, Assistência Social, Beneficência. E você tem aí do outro parágrafo que fala que se o crime de estelionato é cometido contra idoso, a pena é o dobro. Legal? Bacana? Com isso eu terminei o estelionato. O estelionato decorre do latim stélio, significa camaleão. O que camaleão faz? Muda de cor para enganar o seu predador. O estelionatário faz exatamente isso. Palavras de Rogério Greco, grande doutrinador, que é ex-desembargador do Rio de Janeiro. Bacana? Te aguardo no próximo vídeo. Até já!